Boa tarde para você que está assistindo essa aula aqui. Pode estar aparecendo ao vivo para você. Bom dia, boa noite para quem vai assistir essa aula gravada, seja nas retransmissões aí da televisão, seja no canal do Educa PE. Para a gente aqui é uma gravação, literalmente, tá? Então, vamos seguir aí em frente. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante, estou aqui junto com vocês mais uma vez para a gente continuar falando aí sobre termoquímica, né? Então, a aula de hoje a gente vai ter a continuação do que nós iniciamos na aula passada, termoquímica. Então, querendo aí tirar dúvidas, ter acesso a esse material, seja você aí professor, seja você estudante aí de todo o estado de Pernambuco, fica à vontade, é só procurar lá no Instagram, @Aquiles_Cavalcante. Então, procura lá, manda uma mensagem no Aquiles_Cavalcante e aí a gente está sempre disposto aí a ajudar vocês, tá certo? Então, sem mais delongas, a gente estava na última aula falando sobre a origem do calor nas reações químicas. Então, a gente mostrou esse gráfico aqui para você, ó, dá uma olhada. Então, na aula anterior, nós mostramos esse gráfico aí, e aí do teu lado esquerdo, e o que nós vimos nesse gráfico? Que à medida que os átomos vão se aproximando uns dos outros, né, para formar a ligação química, a energia desses átomos vai sendo reduzida e a energia acaba sendo liberada. Essa é a razão, inclusive, para que os átomos formem ligações químicas. Ao formar essa ligação, reduzir o seu estado energético. Na aula de hoje, a gente vai extrapolar, a gente vai ver como isso influencia nas reações químicas e no calor que elas liberam. Então, observe que nós temos aqui 3 ligações químicas. E aí, nessas 3 ligações químicas, nós temos energias diferentes para cada substância aqui em questão. Então, por exemplo, na ligação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de carbono, a quantidade de energia envolvida é 435 quilocalorias por mol. Na ligação simples entre 2 átomos de carbono, 345 calorias por mol. Na ligação dupla, veja, os mesmos átomos, mas formando uma ligação química diferente, uma ligação dupla, nós temos uma quantidade de energia diferente. Então, com isso, o que a gente pretende demonstrar? Qualquer ligação química tem energia muito específica, uma quantidade que só pertence a ela. É como o nosso DNA. Cada um de nós tem um DNA, ou uma sequência de DNA, e não é igual a nenhuma outra pessoa. Claro, no caso do DNA, há a exceção dos gêmeos univitelinos, né? Formados aí pelo mesmo espermatozoide, pelo mesmo óvulo. Mas aqui é como se todos nós fôssemos filhos de pais diferentes. Então, cada ligação química tem uma energia que é só sua e de mais ninguém. Então, o mesmo elemento, inclusive, se ligar de forma diferente, vai ter uma energia para ser quebrada ou formada que é diferente. Foi o que a gente viu aí. Como as reações químicas, na verdade, são mudança na forma como os elementos químicos se combinam, formam ligações, isso faz com que toda reação química tenha a liberação ou a absorção de energia, sobretudo na forma de calor. Então, se as ligações químicas, se para ter uma reação química, as ligações antes e depois da reação são diferentes, então a energia que vai ser liberada ou absorvida também tem que ser diferente. Isso gera um saldo. Veja, preste atenção. Sempre que eu formo uma ligação química, isso estabiliza os átomos e a energia é liberada. Vamos pensar o contrário agora? Para eu quebrar a ligação química, é necessário que aqueles átomos absorvam a energia. Então, na prática, o que é que nós iremos ter? Quando eu falo em uma reação entre reagentes, olha para cá, se transformando em produtos, né? Então eu tenho uma molécula de reagente se transformando em produtos. Na prática, as ligações dos reagentes estão sendo quebradas, não sei se todas, talvez só algumas, depende da reação, e novas ligações estão sendo formadas. Então, na prática, o que acontece? Para quebrar essas ligações, eu tenho um processo de absorção de energia, para quebrar as ligações dos reagentes.
Enquanto que, ao formar as novas ligações dos produtos, a gente tem aí liberação de energia. Então, o saldo entre o tanto de energia absorvido para quebrar essas ligações e o que foi liberado para formar as novas ligações, as ligações dos produtos, essa diferença é o que nós estamos chamando aí de ΔH, ou seja, o calor envolvido nas reações químicas. O calor, para ser mais exato, quando a pressão é constante, ou seja, quando a reação química acontece em ambiente aberto. Dito isto, a gente vai observar aqui agora os dois tipos gerais de reações químicas, pelo menos quando o assunto é calor liberado ou absorvido. Observa aí o gráfico comigo. Essa é uma situação típica onde um gráfico que demonstra aqui, ó, na ordenada a energia e na abscissa o caminho da reação. Aqui poderia ser como acontece em muitos gráficos de física, né? Ser o tempo. O problema é que as reações químicas às vezes demoram 1 segundo, às vezes demoram milhões de anos. Então, para não dizer com o passar do tempo, a gente diz assim, ó, à medida que a reação acontece. Então, a gente chama isso de caminho da reação. Então, conforme a gente vai para a direita, a reação está acontecendo. Se você observar, ó, no início eu tenho os reagentes e lá no final, conforme já passou um bom tempo, nós temos os produtos. O que a gente observa? Que o nível de energia dos reagentes é um valor aí que, não sei, o gráfico não diz pra gente, não é o objetivo desse gráfico dizer isso, mas um valor X. Quando os reagentes estão se transformando na reação, as suas ligações químicas estão sendo quebradas. E isso faz com que ele absorva muita energia até chegar num patamar muito alto. Esse patamar a gente vai chamar de complexo ativado. Mais para frente, a gente pode discutir no próximo assunto, o assunto de cinética, o que é mais exatamente, de forma mais específica, esse complexo ativado. Mas, por hora, a gente pode pensar que é apenas as ligações químicas dos reagentes sendo quebradas. Em parte, em grande parte, é isso mesmo. Depois que as novas ligações começam a ser formadas, a energia começa a ser de novo liberada. Então, essa energia sendo liberada vai trazer a formação dos produtos, que já tem uma energia mais baixa do que o complexo ativado. Porém, os produtos têm uma energia mais alta do que os reagentes. Tem que ser assim, Aquiles? Produtos com energia mais alta do que reagentes? Pode ser, pode não ser. Depende da reação. Nesse caso específico, a gente está falando de uma reação que nós vamos chamar de reação endotérmica, tá certo? Por que ela recebe esse nome? Endotérmica é um nome que para a gente significa absorção de energia, tá certo? Então, se os reagentes tinham energia mais baixa, se transformaram em produtos que têm mais energia do que os reagentes, então a energia foi absorvida. Se a energia foi absorvida, nós dizemos que a reação é endotérmica. Térmica, fazendo uma associação com calor, que é o nosso assunto, né? Termoquímica, e endo significa para dentro, né? Então é como se a substância estivesse trazendo o calor para dentro de si, absorvendo o calor. Nessas condições, o ΔH, ou seja, a variação da entalpia, ela é maior do que zero, ou seja, ela tem valores positivos. Aquiles, como é que eu vou saber disso? É simples, né? Você já deve ter cansado de estudar variações em física. Física está o tempo todo aí calculando variações de alguma coisa. Então, ΔS, a posição, a variação da posição, ΔV, a variação da velocidade por causa de uma aceleração. Então, o tempo todo em física você viu que delta está associado à variação. E a variação de alguma coisa é sempre aquela coisa no seu estado final menos ela no seu estado inicial. Como em química a gente não usa o termo final e inicial, a gente vai usar termos mais próprios. No final da reação, o que eu tenho são produtos. Enquanto que no início da reação, o que eu tenho são reagentes. Então, ao invés de fazer entalpia final menos inicial, na verdade a gente vai fazer entalpia do que eu tenho no final, os produtos, menos a entalpia do que eu tenho no início,
ou seja, os reagentes. Então, fazendo a diferença aí, né, entre o valor da entalpia dos produtos, a gente está chamando de Y, né, menos o valor de X, que é a entalpia dos reagentes, a gente determina esse ΔH e diz se essa reação absorve ou libera calor. Por outro lado, essa reação pode ser o inverso, como eu havia falado. Os reagentes começarem com a energia lá em cima, para quebrarem as suas ligações, a gente vai para o complexo ativado, que tem uma energia mais alta, lembra disso? Para quebrar ligações, a energia precisa ser absorvida, então é natural que os reagentes elevem o seu nível de energia. Conforme as novas ligações começam a ser formadas, a energia vai ser liberada. E isso vai fazer com que essas novas moléculas tenham uma energia mais baixa do que o estado ou o complexo ativado. Ocorre que se essa energia for muito baixa, mais baixa do que os reagentes, olha onde estão os produtos. Se ela for mais baixa do que os reagentes, então a gente vai ter uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que está colocando o calor para fora, tá? Como que eu determino se ela é endotérmica ou se ela é exotérmica? Fazendo ΔH. Você lembra como é que se calcula o ΔH? É a entalpia dos produtos, que aqui eu vou chamar, olha, os produtos estão aqui, então ele está mais ou menos por aqui, né? Então, ó, vamos chamar aqui de A, tá? Então, o valor aqui, como não está determinado pelo gráfico, eu poderia colocar um valor aí arbitrário, mas a gente vai simplesmente chamar de A. Enquanto que aqui, ó, onde estamos os reagentes, a gente vai chamar de B, tá? Então, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, quem são os produtos? O seu valor é A. Quem é a entalpia dos reagentes? O seu valor é B. Então, eu faço A menos B aí e consigo calcular. Se esse valor der negativo, ou seja, menor do que zero, então isso vai ser característico justamente de uma reação exotérmica, uma reação que libera calor. Pegou aí? Então, se o ΔH, calculado essa variação de entalpia, o ΔH der negativo, reação exotérmica, libera calor. Se ao calcular ele der positivo, então a reação é endotérmica, ela absorve calor. Então, esse detalhe é importante, é importantíssimo para a gente. Se você não sabe a diferença entre endotérmica e exotérmica, nada mais do que eu vou falar aqui para frente fará sentido. Então, preste atenção. Se reagentes, para se transformar em produtos, liberam energia no processo completo, então eu estou falando de uma reação exotérmica, ΔH negativo. Se o contrário é feito, ou seja, reagentes absorvem energia para chegarem até os produtos, então, consequentemente, essa reação ela é endotérmica. O seu ΔH é positivo. Não esquece disso, porque a gente vai falar o tempo todo em processo endotérmico e em processo exotérmico ao longo desse assunto e pelo menos dos próximos 2 assuntos de química, cinética e equilíbrio químico. Então, é importante você não esquecer disso. ΔH negativo, reação exotérmica, que libera calor. ΔH positivo, reação endotérmica, absorve calor. Tranquilo? Simples, né? É só fixar essa ideia, tá? Agora a gente vai começar a discutir quais características ou quais propriedades interferem no tanto de calor que uma reação química pode liberar ou absorver. Então, o nosso primeiro ponto aí é o estado físico. Quando a reação acontece com reagentes ou produtos num estado, seja sólido, líquido ou gasoso, essa reação vai liberar ou absorver uma determinada quantidade de calor. Se eu fizer a mesma reação com as mesmas substâncias, mas em estados físicos diferentes, a reação vai ter um ΔH diferente, podendo liberar mais ou menos calor, absorver mais ou menos calor. E por que isso acontece? Porque durante o processo da reação propriamente dito, há também uma transformação de estado físico. Então, se numa reação ela era sólida e na outra reação você fez ela líquida, só um dos estados era possível nas condições ambientes. Então, vamos supor que o possível era o sólido.
e você obteve ele primeiro, o seu valor, né? O valor do seu ΔH. Quando você reproduz essa reação com aquela substância no estado líquido, automaticamente o que você está fazendo é usando uma parte do calor da reação, envolvida na reação, para transformar o sólido em o líquido. Então você vai estar contabilizando não só o ΔH da reação, ou seja, o calor liberado ou absorvido, mas também a transformação de estado físico de sólido para líquido, que via de regra envolve aí a absorção ou liberação de calor. No caso do sólido para o líquido, a absorção de calor por parte do sólido. Então, o estado físico da reação importa e muito. É por isso que, ao longo de uma equação termoquímica, como é o caso aqui, a gente vai sempre descrever os estados físicos dos reagentes e os estados físicos dos produtos. Então, por exemplo, na nossa primeira reação, eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio. Ambos estão no estado gasoso. Se essa reação acontece formando água na forma de vapor, ela vai ter lá então um ΔH. Se eu mudar um dos estados físicos, o ΔH dessa reação, ou seja, o tanto de calor liberado ou absorvido na reação, vai mudar. Nesse caso, ó, observa, o sinal ele é negativo. Lembra o que significa ΔH negativo? Você se lembra? O ΔH negativo significa que a reação é exotérmica. Como todas essas três reações têm ΔH negativo, todas elas liberam calor. Mas vamos observar aqui os seus valores. Todas elas liberam a mesma quantidade de calor, será? Olha, essa libera 242,9 kJ para cada mol de reagente. Ou melhor, de água formada, né? Aqui já tem uma liberação um pouco maior. Quando você vai para o estado sólido, essa liberação é ainda maior. Lembra daquilo que eu te falei no slide anterior? Quando você tem uma reação química que deveria acontecer no estado sólido, por exemplo, e você repete ela no estado líquido, na prática o que vai acontecer? A mesma quantidade de calor vai ser liberada, porque é a mesma reação. Só que parte desse calor que iria para o ambiente é usada para pegar essa água que deveria estar na fase sólida e transformar ela no estado líquido. Então, por que temos uma diferença aí de aproximadamente 6 kJ? Porque essa água está saindo da fase sólida e indo para a fase líquida. Se eu faço da líquida para vapor, a mesma coisa. Então, na prática, mudou o estado físico das substâncias que estão envolvidas na reação, sejam elas reagentes ou produtos. O que é que você tem que fazer? Observar a mudança no ΔH. Tá? Então, tem que se ligar nisso. O estado físico de um reagente ou de um produto importa na reação, porque ele vai alterar o seu ΔH, ou seja, o tanto de calor liberado ou absorvido nesse processo. Uma outra característica que a gente vai apresentar aí agora é o estado alotrópico. Quando a gente modifica o estado alotrópico de uma substância simples, a gente também gera reações com ΔH diferentes. Veja, se você não lembra o que é alotropia, vamos relembrar rapidamente. Uma substância simples, isto é, formada por um único elemento, pode, em algumas situações pontuais, não é muito comum, mas em algumas situações pontuais, formarem substâncias diferentes. O oxigênio, por exemplo, o elemento químico oxigênio pode formar o gás oxigênio, o O2, mas também pode formar o gás ozônio, o O3. Ambos são formados apenas pelo oxigênio, mas como as ligações, as quantidades de oxigênio mudam, estamos falando de substâncias diferentes. No nosso caso aqui, ó, a gente está falando de grafite e diamante. Observa aqui, são substâncias ambas formadas pelo carbono, mas que são diferentes porque as suas ligações químicas não são as mesmas. Lembra que a gente já tinha falado? Ligações químicas diferentes vão liberar ou absorver diferentes quantidades de energia numa reação química. Então, se a gente observar, eu tenho carbono reagindo com O2 gasoso, que produz CO2 gasoso. Então, está tudo igualzinho aí, nas mesmas condições. O que muda é que no reagente eu tenho um tipo de ligação, que é o caso do grafite,
e na outra reação, outro tipo de ligação, que é o caso do diamante. Se essas ligações são diferentes, a entalpia dos reagentes serão diferentes. E mudando a entalpia de uma das substâncias, eu acabo por mudar o ΔH. Vai ser uma mudança muito brusca? Às vezes sim, às vezes não. No caso do carbono, essa mudança é muito pequenininha, mas ela acontece. Então, repare, quem é o ΔH de uma reação? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Falando de alotropia, eu não mudei nada nos produtos, então a entalpia dele é a mesma. Em termos de reagentes, o O2 não mudou nada, o que mudou foi aqui. Então, parte do valor associado aos reagentes vai sofrer modificação. E essa pequena modificação, ou seja, de apenas parte dos reagentes, já é o suficiente para a gente mudar o valor do ΔH da reação. Tranquilo? Só isso importa, Aquiles? Não. Temos mais uma outra característica que é mais fácil da gente entender o porquê, né? É muito mais óbvia, é muito mais objetiva. Quando eu uso mais reagentes e formo mais produtos, naturalmente o ΔH dessa reação modifica, tá? E a lógica é sempre a mesma. Se eu tenho mais reagentes, quer dizer que mais ligações precisarão ser quebradas. Então, mais energia é absorvida nesse processo. Porém, novas ligações precisarão ser formadas para gerar os produtos. Então, se mais reagentes tiveram essas ligações quebradas, mais produtos terão ligações formadas. Então, eu vou ter no saldo aí um ΔH maior. E como é que isso vai funcionar? De maneira proporcional. Se eu tiver uma outra reação e nessa outra reação eu tiver uma quantidade duplicada de reagente, então ao invés de ser 1 mol de hidrogênio, 2, ao invés de ser meio mol de oxigênio, 1 mol de oxigênio, né? Todo mundo no mesmo estado físico, formando, ao invés de 1 mol de água, eu tiver aí 2 mols de água, né? Então, ao invés de 2 mols de água. Então, na prática, o que acontece? Estou quebrando o dobro de ligações e formando o dobro de ligações. O ΔH aqui, ó, vai ser exatamente 2 vezes o ΔH dessa outra reação, tá certo? Então, se esse valor aqui, nós estamos atribuindo ele como sendo x, o ΔH dessa nova reação tem que ser 2 vezes x, porque eu usei o dobro de substância. Se eu tivesse usado metade, Aquiles, o ΔH seria metade. Se eu tivesse usado 10 vezes mais, seria 10 vezes mais o ΔH. E assim sucessivamente. Tranquilo? Um outro fator que não costuma ser muito citado, mas também faz uma diferença no ΔH, é a temperatura. Então, observe. Nós temos a reação aqui que vamos chamar de reação A, e a gente tem a outra reação aqui abaixo que nós vamos chamar de reação B. Se vocês observarem, são as mesmas substâncias nos reagentes, né? Então, óxido de ferro 3 com gás hidrogênio, óxido de ferro 3 e gás hidrogênio, formando exatamente os mesmos produtos. Ferro sólido, água líquida. Ferro sólido, água líquida. Se você observar também, os estados físicos são os mesmos. Sólido para o óxido de ferro, gasoso para o hidrogênio, sólido novamente para o ferro, líquido para a água. Apesar disso, essa reação tem ΔH diferente. Então, a primeira, menos 35, a segunda, menos 29. Então, essa está liberando uma quantidade de calor maior, né? Lembra disso? O sinal negativo quer dizer que calor é liberado. O valor desse ΔH é que diz se é muito ou pouco calor. Aí talvez você possa estar se perguntando, por que a temperatura modifica esse ΔH? É porque o calor específico, que trata do processo de mudança de temperatura das substâncias, ele muda com a temperatura. Então, em questões de física, você vai calcular muito o calor, vai usar muito o calor específico da água, né? E lá eles fazem uma aproximação. O calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius, ou seja, para aumentar a temperatura da água em 1 grau Celsius, você precisa de 1 caloria. Para 1 grama de água, se você quiser subir 1 grau Celsius, precisa de 1 caloria. Isso nem sempre é verdade. Na verdade, quase nunca isto está certo. Quase nunca isso é verdade. Porque cada substância
vai ter um calor específico para cada temperatura. Ou seja, à medida que você muda a temperatura, você faz com que aquela substância precise absorver mais ou menos calor para modificar a sua própria temperatura. Não a do ambiente, mas a sua própria temperatura. Então é por isso que a temperatura, então, é uma das grandezas que influencia no ΔH. Com isso, dito isto, a gente pode então partir para o cálculo das reações, do ΔH dessas reações, né? Simplesmente aplicando aquela equação. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Isso a gente vê numa outra oportunidade. Tchau, tchau!